Quer ser aprovado ou aprovada nesse concurso do Banco do Brasil? Você tem que aumentar a sua capacidade de memorização. O que eu recebo de aluno falando assim, professor, eu não consigo lembrar, eu não consigo entender isso, eu não consigo guardar essas matérias, eu não consigo. Mas por quê? Porque você não sabe trabalhar com a sua memória, tá? Então a sua cabeça pode estar dessa forma aqui, tá? Pode estar pegando fogo, pode estar um turbilhão de emoções, pode estar um vulcão na sua cabeça de tanta informação que você está absorvendo aqui no canal, de outros cursos preparatórios, de influenciadores, enfim, você vai, cara, pegando tudo que é conhecimento, informação e vai colocando na sua cabeça e ela vai explodindo, tá? Então você tem que reorganizar as suas ideias. E para você aumentar a sua capacidade de memória, né, da sua memória, você tem que passar por 4 etapas, tá? Que é a limpeza, a informação, o conhecimento e a sabedoria. Limpeza, o que seria limpeza? Pensa assim, ó. Suponhamos que você tem um saco. Sabe esse saco de batata? Sabe? Saco de batata grandão assim, tal certinho. Suponhamos que o saco de batata é o seu cérebro. É exatamente, o saco de batata é o seu cérebro. E cada batata é uma tarefa, uma informação que você vai adquirindo no decorrer do seu dia. Então você colocou a primeira batata, que é o quê? Netflix. Você colocou a Netflix na sua cabeça, lembrando que o saco de batata é o seu cérebro, tá? No nosso exemplo aqui. Aí você foi lá no seu cérebro e colocou Netflix. Aí depois foi lá e colocou novela. Aí foi lá e colocou jogo de futebol. Aí foi lá e colocou problemas das pessoas que não competem a você. Outro problema. Colocou lá, pesou ainda mais. Aí você colocou um problema numa dívida que você tem. Colocou no seu cérebro. E foi colocando, sabe? Um monte de problema, um monte de situação, um monte de tarefa. Que muitas vezes a gente leva tarefas e coisas que não é da gente, mas a gente quer levar pra gente e vai colocando. No final do dia, o que acontece? O seu cérebro está sobrecarregado. A sua memória está sobrecarregada e ela precisa processar tudo isso. Se você não fizer uma limpeza, tá? Tem muito lixo na sua cabeça. Infelizmente, tem muita coisa que você tá levando na sua vida e, cara, isso tá atrapalhando o seu processo de memorização. Vocês estão entendendo? Então você tem que fazer uma limpeza e coloque na sua mente apenas que vai gerar coisas que vão gerar resultados para sua aprovação. Segundo, informação, tá? Você precisa ter a informação para poder memorizar. O que é informação? É o conteúdo. O conteúdo, português, informática, matemática, vendas e negociação. De onde que você vai tirar essa informação? De um livro, de uma apostila, de um PDF, de um audiobook, por questões? Você precisa de uma fonte de informação para poder aumentar a sua capacidade de memorização. E não é qualquer informação. Essa informação tem que ser uma informação limpa. O que é uma informação limpa? Um conteúdo, um material que seja simples, direto, objetivo e de fácil linguagem. Não pegue coisas complexas para você poder armazenar esse tipo de informação na sua memória de longo prazo, ok? Tem que ser uma linguagem que vai facilitar o seu processo de aprendizado. Terceiro, conhecimento. Professor, mas conhecimento não é a mesma coisa que informação? De jeito nenhum. Conhecimento é aquilo que você entende, interpreta da informação. Informação é uma coisa. Conhecimento é outra totalmente diferente. Conhecimento, em rápidas palavras, é você explicar a informação de forma gradativa. Então, por exemplo, você estudou conhecimentos bancários e foi lá e estudou, sei lá, taxa Selic, ok? Então você obteve a informação por um livro, apostila, PDF, enfim, né, videoaula. Para você adquirir conhecimento, você precisa processar essa informação e explicar. Conhecimento é explicar. Ok? Então eu estou explicando algo para você, por exemplo, eu estou explicando agora o que é esse ciclo aqui, é porque eu já tive a informação e tenho o conhecimento, ok? Então você tem que aplicar esse conhecimento para poder aumentar a sua capacidade de memória. E por último aqui, a sabedoria. Professor, mas como assim? Informação, conhecimento e sabedoria não seriam a mesma coisa? De jeito nenhum. Informação é de onde eu extraio aquele conteúdo. Conhecimento é o processo da informação, né, explicando aquele, né, transformando aquele conhecimento. Sabedoria é o meu conhecimento no caso concreto, ok? Então, por exemplo, os juízes, antes de eles serem juízes, eles tiveram que estudar, correto? Então eles tiveram uma informação.
São. Pegaram o vadimeco, estudaram pra caramba, né? Pegaram vários livros, enfim. Eles tiveram a fonte de conhecimento, né? Da informação. Depois eles adquiriram conhecimento. Conforme eles foram repetindo, fazendo questões, revisando, prova oral, isso, aquilo. Inclusive, uma das etapas, né? Do cargo de juiz é a prova oral. Então, a prova oral é, cara, é um exemplo muito prático do que é o conhecimento. Na prova oral vai ficar os desembargadores ali fazendo uma porrada de pergunta pros juízes e, cara, eles têm que responder. Então, as respostas, né, nessa fase oral mostram o conhecimento que eles tiveram das informações. Faz sentido? E o que é sabedoria, então? Por exemplo, o juiz, depois que ele se tornou juiz, você concorda comigo que ele tem que julgar causas? Então, sabedoria é pegar o conhecimento e julgar uma causa no caso concreto. Então, você deve fazer isso ou aquilo, tá certo ou errado, tá entendendo? Você pegou o conhecimento e tá aplicando isso no caso concreto. Quem utiliza muito isso é a banca Sebrasp. Então, coloca lá, situação hipotética. Pedro foi assaltar um banco e fez isso, isso, aquilo. Qual que é a pena dele? Um exemplo. Ou seja, a banca, ela trouxe uma situação hipotética para você pegar o conhecimento que você teve, né? Aplicar sua sabedoria no caso concreto. Vocês estão entendendo? Então, para você aumentar a sua capacidade muito mesmo para ser aprovado nesse concurso do Banco do Brasil, você tem que passar por esse ciclo, tá? Que é a limpeza do seu cérebro, né? Da sua mente, colocando apenas coisas que realmente vão trazer resultados. A informação, qual é a fonte de conhecimento que você está utilizando, o conhecimento, que é você explicar toda a informação que você absorveu, e a sabedoria é aplicar o conhecimento no caso concreto. Esse ciclo aqui é constante, tá? Ele vai rodando, 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 até girar no automático. Isso daqui girou no automático, pronto. Você está prontinho para ser aprovado ou aprovada no concurso do Banco do Brasil. Tá entendendo? Faz sentido isso para vocês, pessoal? Sim ou não?